Olá, minha gente, tudo bem? Meu nome é Maciel de Oliveira. Bem, nós vamos falar agora um pouco sobre o trabalho inclusivo. O que seria um trabalho inclusivo? Segundo a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência, ela tem direito ao trabalho em ambientes acessíveis e inclusivo, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Lembrando que um ambiente acessível é aquele que viabiliza a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamento, informações e comunicação, e instalações abertos ao público, de uso público ou privado ou de uso coletivo. Um ambiente inclusivo é aquele que proporciona ao colaborador a colocação competitiva em igualdade de oportunidade com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, fornecimento de recursos e tecnologias assistivas e adaptação razoável a ambientes de trabalho inclusivo. E aí, para tanto, eu digo o seguinte: para que uma empresa, para que uma corporação ela possa ser considerada um ambiente de trabalho inclusivo, ela precisa ter quatro pilares, por assim dizer. O primeiro pilar é o do ambiente, pois o ambiente inclusivo é aquele que proporciona a colocação competitiva em igualdade de oportunidades. E aí, como gestor, nós precisamos pensar: o meu ambiente, ele é um ambiente adequado? Ele é um ambiente ao qual permita que meus colaboradores transitem por ele? Ele é um ambiente o qual permita que o meu colaborador surdo possa se comunicar? Que o meu colaborador cego ele possa ter acesso aos espaços da minha corporação sem precisar de ajuda? Que o meu colaborador deficiente físico ele possa fazer uso de todo e qualquer espaço sem precisar ser carregado por alguém? Se a resposta para tudo isso for sim, parabéns. Você tem o primeiro pilar. Você tem um ambiente inclusivo. Se a resposta é não, nós precisamos repensar o layout da nossa instituição. Ela precisa estar adequada ao que nós chamamos de desenho universal. O segundo pilar são as barreiras. E aqui eu não falo de barreiras físicas, porque eu espero que as barreiras físicas elas sejam vencidas quando nós tratamos de um layout, de um desenho universal na retratação do meu ambiente. Eu falo de barreiras atitudinais. E o que são barreiras atitudinais? São barreiras que existem entre pessoas. Ela é um preconceito. Ela é uma parede imaginária que existe entre as pessoas dentro da instituição. São atitudes excludentes. E atitudes excludentes, elas não passam simplesmente de um preconceito. Elas passam de atitudes físicas. A partir do momento que eu assedio moralmente o meu colaborador com deficiência, a partir do momento que eu digo que eu não vou delegar determinadas funções porque ele não é capaz, a partir do momento que eu falo que eu não vou dar nenhuma função a ele, que eu só o contratei para cumprir a lei de cotas, isso é uma barreira atitudinal. Isso é menosprezar a capacidade do outro. A partir do momento em que eu não penso no meu espaço, nas pessoas que estão na minha volta, como seres humanos iguais a mim, cheios de necessidades e de oportunidades, eu estou levantando coisa pior do que a barreira física. Porque a barreira física, ela pode ser demolida por um arquiteto, mas a barreira atitudinal não. Se a sua empresa ela não tem barreiras atitudinais, meus parabéns. Se ela tem, eu acredito que chegou a hora de reunir a equipe e de todo um processo com RH, mudar a visão dos nossos colaboradores para melhor. O terceiro pilar é o pilar da oportunidade. E para mim, esse é o pilar mais essencial, pois não adianta eu ter um ambiente acessível, não adianta eu quebrar com as barreiras atitudinais,
se o meu colaborador com deficiência não possui oportunidades? E oportunidade é fornecer um ambiente acessível para que ele possa ter igualdade de condições com o colaborador que não é deficiente. E aí a pessoa com deficiência, desculpem, ela está mais preparada para lidar com situações críticas e a resolver problemas. Claro, além de trazer uma visão diferenciada que contribui para o processo de criação e tomada de decisões. Eu acredito que todos vocês que estão aqui me assistindo já devem ter ido a um shopping, já devem ter ido a uma praia, já devem ter ido a uma praça. Mas eu acredito que poucos de vocês repararam nesses ambientes a questão da acessibilidade. Quantos aqui já pararam para pensar que um deficiente físico, um cadeirante, ele não tem acesso à praia para chegar ao mar? Que uma criança não tem acesso a um parque de diversões? Ou simplesmente ao parque da minha rua? E muitas vezes, se nós trouxermos esses indivíduos para conversar conosco, nós veremos a oportunidade e a criatividade que eles têm. Recentemente, viajando, eu conheci um parque lá em Pernambuco, no município de Jaboatão dos Guararapes, um parque da cidade acessível a qualquer tipo de deficiência. Então as crianças elas poderiam sim brincar como qualquer outra criança. E a proposta desse parque surgiu a partir do momento em que crianças passaram a reclamar das suas mães que não podiam brincar naqueles parques. E as mães levaram a reclamação à prefeitura, e a prefeitura, ouvindo aquelas falas, resolveram sim criar um ambiente acessível a todos. Isso é oportunidade. As crianças fizeram a diferença. A partir do olhar de mundo dela diferenciado do nosso, elas tiveram a chance de criar o primeiro parque inclusivo do Nordeste. Por fim, quarto e último pilar, mas não menos importante, é o pilar da gestão de pessoas. Uma empresa que contrata, ela deve ter recrutamento e seleção bem estruturada. Eu não posso simplesmente ter um RH lá ou departamento de gestão de pessoas parado no tempo. Eles precisam evoluir. O processo de recrutamento e de seleção deles precisa ser atual, precisa sim ser de acordo com a visão do século XXI. As pessoas com deficiências elas precisam passar por esse processo de recrutamento e seleção respeitando as suas limitações. Eu não posso pegar um surdo, trazê-lo para o recrutamento e não falar Libras, que é a língua dele. Isso é desrespeitar a pessoa. E aí, para encerrar um pouco essa nossa conversa sobre o trabalho inclusivo, eu queria sugerir para vocês essa revista aqui. Essa revista ela foi lançada agora recentemente, de julho a agosto, que é Universo PCD, a revista da inclusão. Vocês conseguem baixar essa edição e as demais no link universopcd.com.br. E aí, por que eu recomendo essa revista? Porque dentro dela existe um artigo bem interessante, que é esse, que é Lei de Cotas, Conquistas e Avanços. Dentro dessa revista aqui, ela trabalha, né, diversos temas da inclusão, dos espaços físicos que precisam ser adaptados para que os deficientes possam sim ter livre acesso onde quer que ele esteja, mas ele também trabalha a questão do mercado de trabalho. E aqui ele traz exemplo de pessoas com deficiência que estão atuantes em diversos segmentos do mercado de trabalho. É uma leitura que eu recomendo. Mas caminhando na nossa viagem, né, nós vamos falar aqui agora sobre um ambiente acessível, seguro e atraente. E aí eu vou trazer algumas dicas para que os meus amigos administradores possam olhar os seus ambientes de trabalho de forma diferenciada e que possam adequá-los realmente para que a pessoa com deficiência possa ter acesso a ele. Primeiro, eu trago aqui para vocês a NBR 9050, que é a acessibilidade aplicada, que é uma normativa da ABNT
Vocês podem baixá-la no link abaixo, que ela trabalha sobre o layout da empresa, sobre o desenho universal. E aí ela traz algumas regras que toda empresa precisa sim observar, certo? De como o colaborador com deficiência física ele vai estar lá na instituição. Do que é que eu preciso mudar no meu layout para que esse colaborador com deficiência física possa ser sujeito autônomo, né? E aí, como eu digo, a maioria dessas mudanças diz respeito ao ambiente. E é necessário que a organização fique atenta a alguns pontos como se os trajetos que serão feitos pelo trabalhador estão livres de obstáculos de locomoção ou atrapalham a locomoção, certo? Se há vagas reservadas para pessoas com deficiência no estacionamento, próximo às entradas, se os banheiros são acessíveis, de acordo com a NBR 9050. Se eu contrato um colaborador surdo, eu preciso, acima de tudo, saber a Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais, regulamentada no ano de 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que reconhece a Libras como a língua oficial da comunidade surda, segunda língua do país, né, não substituindo o português na modalidade escrita. E aí a empresa ela precisa tomar alguns cuidados, tais como mudar os seus sinais sonoros para sinais visuais. O surdo ele precisa ter sinais visuais. O surdo ele é essencialmente visual. Então, para isso, a minha empresa ela precisa retirar sinais sonoros, ou melhor, acrescentar aos sinais sonoros sinais visuais, para que o surdo também tenha acesso às informações. E aí eu trago para vocês, né, um link que é o evg.gov.br, onde o Ministério do Planejamento oferece um curso básico de Libras, um curso no qual você vai ter uma noção geral do que é a língua brasileira de sinais. É um curso de 40 horas, mas que vale muito a pena para você, meu caro colega administrador, que não conhece a língua brasileira de sinais, passar a conhecê-la. O Ministério do Planejamento ele nos dá esse presente, né? Como eu já disse, é um curso básico, mas é um curso extremamente eficiente. Eu recomendo. Para que o meu ambiente seja acessível, seguro e atraente para um deficiente visual, eu preciso fazer algumas alterações. Algumas mudanças no meu layout antes de receber o meu colaborador cego ou com baixa visão. Eu trago aí a imagem de alguns pisos que nós precisamos colocar nas nossas empresas, que são o piso tátil de alerta e o piso tátil direcional. O direcional são essas listas e o de alerta é esse cheio de bolinha, certo? Mas além da minha empresa ter todos esses pisos, ela também precisa ter sinais sonoros, porque ao contrário do surdo, que é 100% visual, o cego ele é 100% auditivo. Então eu preciso fornecer a ele um ambiente longe de ruídos, um ambiente no qual ele possa ouvir claramente. Eu preciso ter softwares, e hoje existem softwares gratuitos como a MacDaisy. Então, meu colaborador cego ou com baixa visão, ele precisa sim dessas ferramentas auditivas para desenvolver o seu trabalho. Mas aí também não é só eu chegar na minha empresa e colocar o piso tátil, o piso de alerta ou direcional, dizer, ok, não, esse piso ele precisa sim ser direcionado de forma eficiente. Eu estive um dia desse na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aí eu percebi algumas incoerências no piso. Que aí eu chamei o administrador da universidade para mostrar. O cego, ele só conseguia ir até determinada parte do prédio. Ele não conseguia chegar ao destino final dele. Por quê? As salas não eram marcadas. Ele não conseguia ter acesso à escada, porque quando chegava no pico da escada, ao invés de ter o piso tátil de alerta, havia um piso tátil direcional. E aí, o que é que aconteceria com o cego que estivesse seguindo? Ele cairia de escada baixa. Então, nós precisamos sim estar atento a isso. E aí, a minha grande recomendação é: chame o colaborador cego. Peça a ajuda dele antes de instalar. Porque ele, melhor do que ninguém, vai dizer se está adequado ou não. Porque eu queria conversar com vocês um pouco sobre como fornecer um ambiente favorável ao deficiente intelectual para que ele alcance melhor desempenho profissional.
E para ele, tem que ser um ambiente propício. A depender do grau da deficiência intelectual dele, nós precisamos ter um ambiente mais do que propício. Nós precisamos ter um ambiente acessível de qualidade. Vocês, meus colegas empregadores, precisam ter consciência de que as tarefas delegadas aos colaboradores com deficiência intelectual devem estar de acordo com as suas capacidades e seu tempo de produção precisa sim ser respeitado. Bem, caminhando agora um pouco para o final da nossa jornada, eu queria trabalhar com vocês alguns dados, analisá-los mais próximos. E aí, a fonte é o IBGE, onde no ano de 2010, 24% da população tinha algum tipo de deficiência, onde 2,5 milhões são considerados deficientes mentais. Volto a lembrar, de acordo com o decreto, certo? Mas aí nós poderíamos dizer que 2,5 milhões são deficientes intelectuais, 10 milhões são surdos, 13 milhões têm uma deficiência motora e 35 milhões são cegos no nosso país. E aí é quando nos faz pensar, 24% da população tem algum tipo de deficiência e apenas 1% desses 24% estão empregados no mercado de trabalho. Apenas 1% de 24% da população brasileira com deficiência encontra-se empregada. E isso existe por conta de dois fatores. O primeiro fator é lei de cotas. Sim, a lei de cotas que obriga o administrador, o empresário, o contratante, que tem mais de 100 funcionários, a contratar a taxa sim. Porém, nós ainda temos um outro agravante, que é o programa Jovem Aprendiz. Que aí o que acontece? O que a maioria das empresas fazem? Contratam o colaborador com deficiência para a vaga de jovem aprendiz. E aí, desculpe minha expressão, mas eles matam dois coelhos com a caixa d'água só. Por quê? Esse jovem aprendiz com deficiência entra na vaga da lei de cota e também entra na vaga do jovem aprendiz. Qual é o grande problema disso? Se eu contrato um colaborador de carteira assinada, o mínimo que ele pode receber é um salário mínimo. Se eu contrato um jovem aprendiz, eu posso pagar a ele qualquer valor, 100, R$ 200. Ele não vai precisar do vale transporte porque ele tem a carteira de livre acesso. Então nem o transporte ele recebe. E aí é onde nós temos uma grande problemática. Muitas das pessoas com deficiências hoje encontram-se como jovens aprendizes. E aí esta pode ser uma das causas porque muitos deficientes não requerem a aposentadoria por tempo de serviço quando lhes é direito. Por quê? Porque eles estão empregados como menor aprendiz. Mas caminhando, como é que fica essa divisão dentro da empresa? Eu vou ver agora aqui com vocês os setores que as pessoas com deficiência trabalham no Brasil. Lembrando, esse é o dado da Relação Anual de Informações Sociais, a raiz do Ministério do Trabalho. Todos esses dados aqui, eles foram extraídos daquele 1%. E aí 0,8% do 1% trabalha na extração mineral. 1,5% trabalha na agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. 1,9% está no setor de serviços industriais de utilidade pública, que é empresa de energia, empresa de água. 4% na construção civil, 6,9% na administração pública, que são os concursados, 17% encontra-se no comércio, 29,3% na indústria de transformação e 38,6% no setor de serviços. Essa é a realidade daquele 1% das pessoas com deficiência que se encontram empregadas no nosso país. Poderia ser maior esses números. Bem, finalizando agora a nossa viagem, tá? Tudo que é bom chega ao fim e nós precisamos concluir a nossa viagem. E é sabido de todos nós que ainda é longo o caminho a se percorrer para a efetivação concreta da inclusão, pois existem muitos desafios, entre os quais destacamos a discriminação oculta
e a falta de acessibilidade. Esses desafios são visíveis em vários setores. As instituições têm fechado seus olhos para determinadas situações, incluindo as pessoas com deficiências, apenas para atender à legislação, e que, de modo geral, não percebe o diferente, tornando-se invisíveis, como a Macabeia do início da nossa história, lá da obra de Clarice Lispector. Infelizmente, muitos gestores têm contratado as pessoas com deficiência apenas para cumprir a lei de cotas, apenas para cumprir o que diz o menor aprendiz. Mas nenhum deles tem efetivado a inclusão como ela deve ser feita. Essas pessoas, elas estão inseridas no mercado de trabalho. Elas estão alocadas em espaços, mas elas não estão incluídas. Elas não estão em oportunidades iguais com os demais. Elas não estão efetivando seus direitos como os demais. E isso, meus caros colegas, é triste. Isso é privar um cidadão de direito de exercer os seus direitos. Isso é privar o ser humano da dignificação do trabalho. Isso é apenas alocá-lo no ambiente para que eu não possa pagar uma multa. Ah, deixa ele lá, o coitadinho não vai fazer nada. E eu volto a repetir: eles não são super-heróis. Eles não são deuses. Eles são humanos, iguais a mim, iguais a vocês. Cheios de desejo pelo trabalho, cheios de vontades e querendo oportunidades, para que possam mostrar o brilhante trabalho que eles são capazes de fazer. E aí eu queria deixar para vocês uma sugestão de leitura, né, que é Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. É um livro da editora CRV, e aí vocês encontram abaixo o link para que vocês possam adquirir o livro, né? Esse livro, ele traz todo um arcabouço jurídico. Ele debate a questão da acessibilidade, da LBI, da lei de cotas, da questão do BPC, onde muitos deficientes pensam que ao serem empregados eles perderão o BPC, quando na realidade eles não perdem. É preciso que isso seja claro. O BPC fica suspenso até enquanto ele estiver trabalhando. O dia em que ele for demitido, ele volta a receber o BPC, né? Quando muitos acham que não. E aí este livro, ele debate essas questões que eu falei, né? O preconceito, a discriminação, que ainda atravanca o processo de inclusão. E o autor, ele nos faz refletir sobre a diferença entre inclusão e inserção no mercado de trabalho. E aí, eu deixo para vocês as seguintes perguntas: administradores, conselhos, colaboradores, pessoal dos recursos humanos, da gestão de pessoas. Os nossos colaboradores com deficiências em nossas instituições, eles estão inseridos ou incluídos no mercado de trabalho? Se a resposta para essa pergunta é eles estão inseridos, então vamos rever a nossa postura, porque nós precisamos incluí-los no mercado de trabalho. Se a resposta for eles estão incluídos, ótimo, parabéns! Mas nós precisamos continuar. Nós não precisamos nos acomodar porque está bem. Nós precisamos melhorar. Existe uma frase, que eu não sei quem é o criador, que diz: em time que está ganhando, não se mexe. E eu discordo disso. Eu acho que quando o time está ganhando e nós não mexemos nele, o time tende a se acomodar. Então, em time que está ganhando, nós precisamos continuar mexendo para que ele continue melhorando, para que ele continue crescendo. E essa é a minha proposta para vocês, colaboradores, para vocês, administradores, para vocês, empregadores, que tem uma equipe realmente incluída. Vamos mexer nessa equipe, vamos melhorá-la. E por fim, concluindo a nossa viagem prazerosa, o meu muito obrigado a vocês. E eu deixo aí para vocês o meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp e meu Instagram. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para esclarecê-las. Muito obrigado, espero ter contribuído um pouco com o aprendizado de vocês e até a próxima!